E aí, gente, Enem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre um debate aí acalorado, né, na IA. Qual seria a melhor forma de desenvolvimento de IA, né? Se basear na neurofisiologia, como os neurônios funcionam e se comportam, na parte físico-química de como o cérebro se comporta, ou na psicologia, né, na parte de comportamento, na visão de Skinner, por exemplo, que era um cara importante na, na psicologia de comportamento de seres vivos, né? Qual que seria melhor para avançar na AI? A gente vai discutir um pouco sobre isso. Então, aqui na história da inteligência artificial, aqui publicada em 1982 pelo Allen Newell, ele fala sobre alguns conflitos dos anos 60 e 70 sobre qual seria o melhor modelo para desenvolver IA, né? Isso no começo do começo. Que é IA simbólica versus continuous systems, ambas que morreram já hoje. Pattern recognition, que é reconhecimento de padrões, morreu também já. E IA, propriamente dita. Performance versus aprendizado. Algoritmos heurísticos, que são meio que híbridos, combinados com design ou algoritmos normais. Ou psicologia versus neurofisiologia, né? E a gente vai focar nesses 5 que ele cita, né, como algo importante. Então, desde de 1958, aqui, não lembro se 58, não, é menos esse daqui, 48, se não me engano, esse paper, aqui do McCulloch e Pitts, eles escrevem um modelo computacional do neurônio, né? É um modelo primitivo matemático de redes neurais. É um paper que todo mundo conhece na área. Outro paper também importante na história, né, das redes neurais era o Perceptron, do Frank Rosenblatt, que também foi a primeira rede neural aqui de hardware, que ele realmente criou uma rede neural física, usando aí hardware puro. Até fotos você consegue ver como era o Perceptron, né? O sistema que consegue reconhecer aí padrões, e que ele explica nesse paper, que é muito baseado aí na neurociência naquela época, né? Mas é inspirado somente. Você tem, por exemplo, ali a retina, esse alpha system, que seria o que está pegando essa informação e depois as conexões passam essa informação da retina, coisas que você vê, como carros, árvores, cores, para a parte do estímulo, né? Que nesse caso vai ser algo importante nesse sistema, né? Você tem um input que vem pela retina, passa pelo sistema alfa e depois dá os estímulos para os outros neurônios reconhecer esses padrões, né? É um modelo bem primitivo comparado ao que a gente tem hoje, mas essa rede neural da época, né, tem uma base aí fisiológica. Só que perceberam que IA era meio difícil, né? Neil vai dizer sobre esse tema, mas sob a enxurrada de críticas, mesmo os engenheiros passaram a acertar que o sistema nervoso é complexo demais para ser modelado por sistemas de nível lógico, né? Ou seja, criar um modelo que era parecido com o cérebro é muito difícil, até hoje. É algo impossível no momento. E viram que era tão difícil que começaram a ver que a pesquisa na área não estava dando tantos frutos tão rápido. O que deu origem ao primeiro inverno da IA, né? Que a pesquisa deu uma parada. Assim, se qualquer fonte de inspiração, os sistemas de nível lógico desapareceram como linguagem separada, né? E aí começaram a focar em coisas diferentes, né? E uma coisa que ele vai falar também é que teve começaram a focar mais na parte neurofisiológica, como neurônios funcionam, e não na parte psicológica que a gente vai falar aqui. Então, esse paper mudou a minha opinião sobre esse tema, na verdade, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Assim, um dia depois de ler, falando que a neurofisiologia não é suficiente, né? E descobri esse paper quando eu vi vendo um podcast do Sam Carroll, esse Malcolm McKeever participou desse podcast, né, falando sobre a pesquisa dele no doutorado relacionado a um peixe lá, elétrico, coisa assim, que ele meio que estava explicando lá como ele funcionava, e ele tem artigos nisso.
Só que o artigo mais citado dele era esse, que ele participou, né? E aí eu falei e gostei bastante. Basicamente, esse artigo quer dizer, ele tá dizendo que a consciência e que a pesquisa em neurociência relacionada a isso também precisa da psicologia. Não da psicologia do ponto de vista empírico e científico apenas, do ponto de vista neurofisiológico, né, de como os neurônios funcionam, blá blá blá, mas na parte biomolecular, mas também a parte que aos longo dos anos foi deixada de lado, que é da teoria de Skinner, da vida, da psicologia de comportamento. Que isso, de uma forma empírica, também seria importante para a gente entender como a parte subjetiva da mente, né? Como o que é chamado por Chalmers de problema difícil da consciência, né? Como por exemplo, a experiência de você ver vermelho, a vermelhidão do vermelho, de experienciar um jogo de futebol, jogar videogame, de você estar feliz. Cada pessoa experiência de uma forma diferente, porque cada experiência é individual e ninguém pode acessar, a não ser você e Deus, no caso, né? Então, tem essa questão de que eles tentam mostrar que o reducionismo é errado, de você reduzir o cérebro somente assim que os neurônios funcionam, e é isso que a gente vai usar para entender como o cérebro funciona. Mas não é só isso, não é só a parte materialista, mas a parte também subjetiva, né? Eles vão dizer, por exemplo, que o ponto crítico, no entanto, é que as explicações mecanistas, ou seja, só da parte fisiológica, da parte neuroquímica, são qualitativamente diferentes da compreensão de como os módulos componentes realizam os cálculos que então se combinam para produzir o comportamento. Dizendo que a parte comportamental também é importante, a parte subjetiva, que as ciências sociais da psicologia podem analisar, é importante também para analisar o comportamento. Eles citam um exemplo, por exemplo, da C. elegans, da Aeno habitus elegans, que é um tipo de minhoca aí, que eles falam como já estudamos todas as conexões neurais dela, tudo relacionado a ela, da forma biomolecular, da forma genética, da forma, como fala, não lembro a palavra, optogenética, mas a gente não sabe como o comportamento, como esses processos químicos, neuroquímicos, neurais desse sistema, que tem poucos neurônios, né? Não lembro quantos, né? 300 e pouco, né? Enfim, tem pouco, dão vazão à consciência. Então a gente sabe tudo sobre esse sistema, mas não sabe como que o comportamento dela bem disso, né? Por exemplo, imagina um relógio, você sabe a parte química, molecular, física que constitui aquele relógio, né? Como os átomos estão agregados para formar aquele estado físico do relógio. Você sabe tudo sobre ele, mas vamos supor que você não sabe ver as horas, né? Basicamente isso. Você sabe tudo sobre o cérebro, a parte biomolecular, tudo não, né? Bastante. Mas não consegue explicar a consciência através disso, né? Então, eles mostram como padrões da atividade neural dão vazão a comportamentos naturais. Então, tanto não naturais também, quanto várias áreas do cérebro agindo conjuntamente para um comportamento. Então, embora vários comportamentos estejam associados a partes do cérebro que estão tendo atividade contínua, por exemplo, você está usando a área de Wernicke, a área de Broca. Quando você está fazendo raciocínio lógico, talvez está usando a parte frontal. Quando você está vendo coisas, está usando a parte da parte do V1, né? Na parte de trás do seu cérebro, fazendo conexões com tálamos. Tem todo um caminho aí de conexões de informação que está sendo passada. Mas a questão é que só através dessa parte neurofisiológica a gente não consegue entender o comportamento do sistema. E eles mostram como, por exemplo, para a parte robótica, que é uma coisa que eles focam muito, até o pesquisador que eu citei, que é o Malcolm ali, ele foca também na parte robótica, biorrobótica, né? A parte de computação, né? De algoritmos, de você entender como o sistema, por exemplo, para você entender como um pássaro aprende a voar. Não adianta você entender só a parte neurofisiológica, você tem que entender a parte do comportamento dele de uma forma empírica, né? Ou talvez experimentos e tal. Eles citam, por exemplo, como você focar no estudo das penas do pássaro
não vai mostrar como ele voa. Por exemplo, abelhas não usam penas, vários tipos de pássaros não usam penas, se não me engano, morcego eles citam, e eles voam. Mas se você estudar só penas, obviamente você não vai entender por que cada um voa ou não, ou quais são os mecanismos por trás disso. A parte social também é importante, de você ter a psicologia do contexto social também é importante para entender como esses organismos se comportam e também como a consciência emerge nesse sistema, né? Eles falam da parte filosófica aqui, né? De você ter, por exemplo, as 4 causas de Aristóteles, né? E as de Thunberg, e juntar isso na parte computacional, algorítmica, né? Então, um pássaro voa. Para criar um robô que voa, eu preciso entender não só como os neurônios funcionam, entender como eu consigo criar, como que a parte anatômica do pássaro funciona e como que eu consigo recriar isso da forma computacional. Então tem muito de design em relação a isso. Então entender, por exemplo, o voo do pássaro, você não entende só a parte neurofisiológica, você aprende a parte comportamental, senão você não vai entender como funciona. Então esse que é o ponto deles também. Na parte B ele tá falando como a gente tem que evoluir da parte de neurônios, nesse quadrado vermelho, né? Dos níveis de processamento neural, de como funciona. Da parte biomolecular, física, neuroquímica, a gente tem que evoluir para a parte também causal, de o comportamento dessas atividades neurais, eles causam algo. Então vamos ver o que causa. Vamos ver a causa em si, a parte social de comportamento de sistemas. Matematicamente, empiricamente, em populações diferentes de organismos. E assim entender como que, não só a parte social, mas também a parte individual de cada um, como emerge, como que a parte neurofisiológica e a parte psicológica são importantes, né? Tem um paper, por exemplo, na robótica, de pesquisadores aí bem importantes na Universidade de Osaka e na de Washington, relacionado a isso, né? O que é um ser humano? Eles falam como questões psicológicas são importantes também para a gente criar sistemas que são mais parecidos com os seres humanos na parte robótica, né? Então é estranho, porque a pesquisa em robótica, ela foca muito nessa parte de psicologia, filosofia, ciências sociais para conseguir criar robôs mais humanos, mas a parte de inteligência artificial em si não usa essas coisas para criar IAs mais humanos. Isso é estranho, porque é um foco muito na parte neurofisiológica, até ainda hoje, e não na parte psicológica. Eles sugerem 9 coisas, na verdade, depois são 7: autonomia, imitação, valor moral intrínseco, contabilidade moral, privacidade, reciprocidade, convencionalidade, né? Coisas que robôs precisam ter, né? De serem autônomos, de conseguir imitar os humanos, de terem questões morais na parte de 3 e 4, né? Conseguir entender contextos morais, de ter privacidade no contexto de ser independente do observador, de ser recíproco, né? De conseguir, quando a gente cumprimenta, eu vi um artigo de um robô que cumprimenta pessoas, né? Então, usando IA, Deep Learning, né? Pra copiar pessoas que o gesto de agarrar a mão da pessoa e cumprimentar, né? Até tem um vídeo que eu mostrei isso daí. Os vídeos sobre robótica teve um vídeo que eu mostrei isso daí. Então tem que ter reciprocidade, convencionalidade, né? Eles citam, por exemplo, a diferença de coisas morais, como machucar alguém, e coisas convencionais, como você chamar uma pessoa de senhor ou senhora, enfim. Mas enfim, aqui uma citação de um livro que eu comecei a ler sobre panpsychism, que é uma teoria da consciência relacionada a que a gente tem a parte física e a parte psíquica, propriedades psíquicas do cérebro que a gente não sabe o que é, mas que dão vazão à consciência, né? Que sem isso a gente não seria humano. Na opinião de David Chalmers, a gente seria zumbis filosóficos sem isso. Então ele vai dizer que vai citar alguém, né? Como é algo tão notável como o estado da consciência surge como resultado da irritação do sistema nervoso, é igualmente inexplicável como a aparição do Jin,
que é um gênio, né? Quando Aladdin segurou sua lâmpada, né? Então, como que o sistema nervoso faz a consciência emergir? Como se fosse mágica, né? Como se fosse você esfregar a lâmpada e saiu o gênio. Se não me engano, é o Hodgkin que falou isso, que é um cara importante nessa área de neurociência, né? Computacional, principalmente. Historicamente, né? Mas era isso. O que eu queria dizer é que a parte neurofisiológica não é só importante, ela é importante, mas a psicologia também, a parte social também é importante. A gente tem que estudar todas essas áreas. Não adianta a gente entender como as partes físicas do relógio funcionam, mas também saber ver as horas. E a gente tem que entender como a parte subjetiva funciona e como a gente estuda a parte subjetiva de forma empírica com as ciências sociais. Eu queria antigamente que só a parte fisiológica, né, só a neurociência biomolecular era necessária para IA, para ela avançar. Mas eu creio que hoje que outras coisas também são necessárias para desenvolver IAs mais conscientes, né? Então era isso, até o próximo vídeo.